Shalom, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo da Torá que temos aqui na Beit Mashiach, sempre após o horário do Havdalah. Nós sempre tratamos assuntos da Torá que são realmente relevantes, ainda que eventualmente alguns temas possam parecer banais, podem parecer simples, mas nós vamos ver que ao nos aprofundarmos um pouco, eles são realmente relevantes. E nós vamos ver aqui alguns conceitos. Mais especificamente, o tema de hoje é: o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus? Mas isso aí eu conheço, tanta gente conhece, mas nós vamos ver que a coisa não é tão simples assim. Bem, vamos analisar primeiramente o que significa conhecer. A palavra conhecer, se formos buscar no dicionário, vamos encontrar uma infinidade de definições. Eu peguei apenas alguns que são mais adequados ao que nós vamos tratar aqui. Uma das definições é perceber e incorporar à memória, ficar sabendo de, adquirir informações sobre. Ou seja, conhecemos alguma coisa, nós temos contato, aquilo nós gravamos, ficamos sabendo a respeito disto porque alguém comenta alguma coisa e, eventualmente, você, por exemplo, dá uma pesquisada no Google e fica conhecendo sobre um determinado assunto. Outra definição seria ser apresentado a uma pessoa, fazer conhecimento com. Ou seja, você se apresentou a uma pessoa e diz que a conhece agora. Bom, até que ponto você conhece? Depois nós temos manter relações pessoais mais ou menos estreitas com alguém. Aí então você conhece essa pessoa porque tem contato mais frequente com ela. E outra definição seria sentir como sendo familiar, reconhecer. Isso nos mostra uma certa variedade de níveis do que nós podemos dizer que é conhecer. Então, quando você diz, eu conheço alguma coisa, você não está definindo o quanto você conhece. Você pode, sim, conhecer superficialmente. Ou você pode conhecer profundamente. Então, simplesmente dizer que conhece, nós vamos ver aqui nas Escrituras que nem sempre definem que você realmente conhece a Deus. Bem, então qual é o nível de conhecimento necessário para podermos dizer que de fato conhecemos a Deus? Bem, essa pergunta não tem uma resposta fácil. Porém, nós podemos inferir usando as Escrituras para podermos aferir nossas ideias. Vamos ver realmente como as Escrituras vão nos mostrar o nível de conhecimento de Deus que devemos ter. Vamos começar lendo um texto de Gálatas, capítulo 4, verso 8, que diz assim: mas, quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Então já temos aqui uma informação bem clara a respeito de quando não se conhecia Deus, se servia a outros deuses. Vamos ver também o que diz a primeira carta de Shaul aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 4 e 5, que diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Bem, nós concluímos então nestes textos que o homem naturalmente não conhece o Criador. Então, ninguém vai por si mesmo conhecer a Deus. Mesmo que essa pessoa professe uma religião ou uma fé, não significa que conheça a Deus. Nós conhecemos, ou temos ouvido falar de uma grande quantidade de pessoas religiosas,
mas que de fato demonstram claramente que não conhecem o Criador. Então, o fato de ter uma religião ou ter uma fé não garante nada. Agora, o escritor então, das cartas que nós lemos, Gálatas e Tessalonicenses, ele dirige então essas palavras aos crentes, aqueles que já conhecem de fato o Criador, aqueles que têm um grau de conhecimento significativo, comparando estas pessoas com os pagãos, com aqueles que realmente não conhecem a Deus. Bem, vamos ver um texto que encontramos na primeira carta de João. Então, 1 de João, capítulo 4, verso 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só como que João traduz essa ideia. Aqui nós começamos a conhecer já alguns parâmetros que nos dão já um vislumbre sobre o que é conhecer a Deus. Pois é através do amor, mas não qualquer amor, hein? Um amor especial que nós conhecemos com Deus, que passamos a conhecer um pouco mais o nosso ser divino. Nós não vamos encontrar esse tipo de amor no mundo. Então, obviamente que no grego a palavra aqui é a palavra ágape. Então, é um amor especial, um amor específico. Quem não experimenta esse amor não conhece de fato a Deus. Porque alguns ouvem falar a respeito de Deus. Pode-se dizer que conhece? Bem, conhece alguma coisa a respeito de, mas o nível de conhecimento necessário, aquilo que nós realmente precisamos conhecer, não é alcançado por outra maneira que não seja experimentando e conhecendo o verdadeiro amor do nosso Deus. Por quê? Porque faz parte disto. Deus é amor, nós encontramos esta expressão também. Então, quem não conhece esse amor de Deus, não conhece a Deus. Vamos ver agora também um texto que está em Gálatas, capítulo 4 e o verso 9. Diz assim: Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Bom, sem dúvida nenhuma, Shaul, quando escreveu essa carta aos messiânicos da Galácia, ele estava decepcionado com certas atitudes, que na realidade não são desconhecidas hoje. Até hoje tem pessoas agindo assim. Então a exortação que nós encontramos neste texto mostra então nas palavras de Shaul que o conhecimento que adquirimos de Deus não vem nem mesmo do dedicado estudo da Torá, não vem de uma vida dedicada à oração e nem mesmo de muito jejuar, mas ela vem de nós sermos conhecidos por Ele. Óbvio, estudo da Torá nos ajuda a conhecer o Eterno. Se oramos, isso nos ajuda a conhecer o Eterno. Quando jejuamos, também temos experiências que nos ajudam a conhecer o Eterno. Mas tem pessoas que estudam a Torá, oram e até mesmo jejuam e não conhecem o Eterno. Pode parecer um paradoxo isto, mas é verdade. Por quê? Porque o principal elemento de conhecimento do Eterno não é exatamente o estudo, não é a oração, não é o jejum, mas é importante que Ele nos conheça. É por Ele nos conhecer, Ele mesmo nos faz conhecê-lo.
Ou seja, depende de um relacionamento. Sem este relacionamento, por isso que Shaul diz assim, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, nós temos que ser conhecidos de Deus, porque se Ele nos conhece, então nós temos condição de conhecê-lo. É importante entendermos desta maneira. Então, como uma pessoa que já conhece o Eterno, retorna para uma condição de não mais conhecer? Essa que é a questão, essa colocação de Shaul. Se alguém que já conhece age como se não conhecesse, é uma condição bastante grave. Vamos ler também um texto que encontramos na carta de Tito. Tito, capítulo 1, versos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito foi uma pessoa que teve sensibilidade para escrever isto. Então, analise esse aspecto. Como eu disse, encontrar pessoas que dizem que conhecem a Deus, que servem a Deus, não é difícil. Nós vemos muitas pessoas falando isto. Confessam que conhecem a Deus, mas é algo que é sempre da boca para fora. Por quê? Porque os seus atos, a maneira como a pessoa vive, claramente demonstra que o conhecimento é externo, o conhecimento é superficial, porque quem conhece profundamente, que experimenta o amor de Deus, tem uma forma de viver diferente, uma forma de encarar o mundo e as outras pessoas de forma diferente. Por isso que ele diz, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para quem deixou o seu conhecimento de Deus ser contaminado e age como infiel. Então, estas pessoas, que nós vemos até com uma certa frequência, e achamos bastante na internet, só falam que conhecem, mas a sua conduta nos faz duvidar disto. E o pior é que se esforçam, se dedicam, investem tudo para tentar provar que conhecem. Usam as Escrituras com regularidade, mas o que falam não condiz com a sua vida pessoal. Na verdade, uma pessoa que realmente conhece a Deus não precisa se preocupar em provar isto. Não costuma falar sobre isto. Simplesmente vive o seu conhecimento. Quanto mais nós queremos ver uma pessoa que quer provar que tem uma vida de santidade, que tem uma vida de comunhão com o Eterno, que o Eterno fala. Uma pessoa, quanto mais quer provar que conhece a Deus, mais desconfie. Porque exatamente isso que comentamos. Uma pessoa que realmente tem comunhão com Deus não precisa falar nada. É espontâneo. Muitas vezes, só de olhar a pessoa, é como se nós víssemos brilhar. Será que, quando Moshe desceu do monte, com o seu rosto brilhando, ele precisou dizer, olha, está vendo? Eu falei com Deus, ele falou comigo. Olha, está vendo? Eu sou especial. Oh. Ele não precisou fazer nada. Quando ele foi falar do que precisava falar. Mas ninguém precisava ouvir da sua boca, ele tendo que provar, ele tendo que dar certeza de que ele falou com Deus. Ninguém duvidava dele. Por quê? Porque nele estava uma evidência da sua comunhão com Deus. Assim, a vida de todos nós, tem pessoas que só de olharmos, de estarmos perto dela, sabemos que ela tem comunhão com Deus. Eu já tive essa experiência, não vou detalhar aqui.
mas uma pessoa que, oh, porque Deus me usa nisso, ah, porque eu sei disso, ah, porque eu fiz aquilo. No final das contas, mostrou-se uma pessoa totalmente reprovada, uma pessoa que, na verdade, só mentia, só queria enganar as pessoas, só queria ter um tratamento diferenciado. E as pessoas, às vezes, se iludem com isto. Muitas vezes as pessoas acreditam no que aquela pessoa fala, ao invés de buscar realmente a direção de Deus, acreditam na palavra das pessoas. E o que acontece? Decepção. Quando nós nos deixamos dirigir pelo Espírito, nós nem somos decepcionados. Apenas lamentamos ver certas pessoas agirem desta forma. Bem, vamos ver também o que diz um texto do livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 6 e o verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Bem, isso não é coisa do Brit Hadashah. Nós vimos que isto, na verdade, está em toda a Torá. Ok? Primeiramente, o profeta registrou o que o Eterno disse. Não foi palavra do profeta, porque olha a maneira como está na primeira pessoa do singular. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. O profeta nem sequer disse, o Eterno quer misericórdia. Não, a palavra foi diretamente do Eterno. O Eterno falando conosco. Então, olha, o profeta registrou então o que o Eterno disse. Não dizendo uma coisa a respeito, como falei, né? Ou seja, isso que nós lemos é a palavra de Adonai. É a palavra dele. É ele falando diretamente, não somente com o profeta, mas falando conosco. Então, o que ele gosta está claramente exposto. Primeiro, misericórdia é mais importante do que sacrifício. E o conhecimento de Deus é mais importante do que holocaustos. Ah, mas espera um pouquinho, você está dizendo então que o Eterno diz que não quer sacrifício? Ele está dizendo que não quer holocausto? Não. Ele mandou o povo de Israel oferecer sacrifícios. Ele mandou o povo de Israel oferecer holocaustos. Só que tem um nível de importância. O sacrifício importante mas a misericórdia é mais importante que o sacrifício. Porque sem a misericórdia, o sacrifício perde o valor. Da mesma maneira, o que é o holocausto? O holocausto é uma oferta de gratidão a Deus. É um sacrifício em que a pessoa demonstra sua gratidão a Deus. Mas, uma pessoa que não conhece a Deus, qual é o valor do seu holocausto? É inútil. Porque uma pessoa que não conhece a Deus não tem intimidade com Deus. Então, o seu holocausto, bem, é apenas um churrasco queimado inútil. Inútil. É assim que nós temos que ver. Então, é exatamente isso que o Eterno falou através de Oséias. E muita gente ignora. Por isso que tanta gente, principalmente no contexto daqueles que passam a conhecer o contexto judaico-messiânico e esquece o messiânico e fica só no judaico. E se preocupa muito com os sacrifícios, com o holocausto, ou seja, com as questões puramente judaicas, e esquecem a essência, que é conhecer a Deus. Tem tantas pessoas que passaram a conhecer tanto a tradição judaica, que podem até mesmo estar me criticando agora, porque eu estou usando a palavra Deus. Será que está errado? Não vou nem entrar em debates aqui. Mas tem pessoas que estão mais preocupados em alguém usar a palavra Deus, que vão usar um monte de bobagens aí, do que realmente, será que eu realmente tenho comunhão com Deus? Será que é isso mesmo?
o significado da palavra, bem, irmãos, é o que tem acontecido com muitas pessoas. Então, o Eterno fez questão de dizer o que ele gosta. Não é simplesmente Oséias falando, Deus gosta disso. Não. Deus disse, eu gosto disto. Então, ainda que muitos queiram ensinar o que Hashem quer, o que ele gosta, e assim definir o que deve ser feito, não são estes mestres ou sábios que irão definir o gosto do Salvador. Ele mesmo diz o que deseja. Ele estabelece, então, as prioridades. Então, tem muita gente preocupado com os que disseram os sábios. E olha, cuidado com isto. Como também hoje tem surgido muitos mestres. De vez em quando você vai encontrar aí no Facebook pessoas cujo nome já começa com Morê, certo? Já querem ser professor, querem ser... O que é importante? A pessoa pelo que ela é ou qualquer outro título? Então, irmãos, cuidado com isso, porque essas pessoas querem ensinar o que Hashem gosta, o que ele quer, sempre definindo. Muitos dizem, Deus não pode aceitar isso. Espera um pouquinho. Somos nós que definimos o que Deus quer, o que ele gosta e o que não gosta? Vamos deixar que ele mesmo fale isto. Ele mesmo vai nos ensinar isto. Certo? Então, tomemos bastante cuidado com isto. Porque, acima de tudo, principalmente através de Yeshua, nós vamos entender as prioridades do Eterno. Muitos, quando leem os textos do Brit Hadashah, quando leem principalmente os Bessorot, ou seja, as Boas Novas, os Evangelhos, estranham que muitas vezes Yeshua contrariava os fariseus, os doutores da lei, com coisas que hoje acham que é certo, e Yeshua mesmo disse que não era importante. Certo? Nós vemos, por exemplo, só um exemplo rápido. Estava Yeshua e seus discípulos próximo de um campo, em pleno Shabat, e eles estavam com fome e colheram algumas espigas de trigo para comer. E outros, olha só o que os seus discípulos estão fazendo. Bem, o resto vocês procurem para saber o que aconteceu. Yeshua não aprovou essa ideia. Não aprovou essa ideia. E vários outros pontos, aonde Yeshua muitas vezes mostrou a prioridade. Ele não contestou certas coisas, mas ele deixou um entendimento mais claro a respeito da Torá. Porque, num contexto, só para citar uma frase de Yeshua, o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Como o assunto não é o Shabat, agora não vamos entrar em detalhes, mas apenas entendermos como é importante isto. Então, vamos deixar com que o próprio Eterno nos diga o que ele gosta e o que ele não gosta. Isso na palavra, na Torá, no Brit Hadashah, que nós vamos encontrar. E não o que alguns mestres ou sábios dizem que seja. Vamos ver o texto que encontramos em Romanos, capítulo 1, e o verso 28, que diz assim: E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Esse texto, esse verso 28 de Romanos 1, está dentro de um contexto. Mas, ao mesmo tempo, ele é válido para qualquer outro contexto no que diz respeito aos desvirtuamentos do comportamento humano. Então, por que certas pessoas querem defender como normal aquilo que Deus não aprova como sendo normal? Não é só o homossexualismo que nós encontramos descrito aqui no capítulo 1 de Romanos. É toda forma de desobediência à Torá. E o Eterno diz o que ele quer. Então, o que acontece é que hoje os defensores do politicamente correto,
eles não estão se importando em conhecer a Deus. Porque se conhecessem a Deus, iam ver que o politicamente correto não é nem sequer o que os apóstolos faziam. Nós vamos ver, por exemplo, Kefa, então Pedro, quando ele se apresentou diante das autoridades no templo, diante do sacerdote, do sumo sacerdote, ele não agiu dentro da forma politicamente correta. A resposta dele para aquelas autoridades, e não significa isso que ele estava sendo desrespeitoso, não, de forma nenhuma ele se comportou como deveria ser, mas ele tinha que falar a verdade. Ele disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não foi nem um pouco politicamente correto, porque senão ele ia ter que procurar palavras mais suaves, que não ofendesse ninguém, mas não foi assim. Então, irmãos, as pessoas que não se importam em conhecer a Deus, se elas não se importam, realmente não vão conhecer. Só que tem um detalhe: se a pessoa não se importa em conhecer a Deus, ainda que lhe seja dado isso um direito para fazer isto, e olha, a quantidade de pessoas que mesmo que não falam, não vão falar, você não vai ouvir dessas pessoas, mesmo que elas não demonstrem isso claramente, mas no seu coração elas não se importam, bem, isso tem um custo. Isso tem um custo. O que acontece? Olha só que... Vamos voltar ao texto? E como eles se não importam em terem conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E sabe então qual é o custo? A mente dessas pessoas é invadida por algo que elas não conhecem, que é a tentação, é a influência demoníaca. Porque se elas não conhecem a Deus, obviamente não têm intimidade com Deus. Não existe órfão no contexto espiritual. Ou somos filhos de Deus, ou, conforme o texto que encontramos também na Torá, nós somos filhos do adversário. Não existe órfão espiritual. É um lado ou outro. Só tem duas posições. Não existe o intermediário, o indiferente. Tem pessoas que querem ser indiferentes. Assim, nem vou para o céu, nem vou para o inferno. Não existe isso. O Eterno definiu que não é assim. Então, a quem essas pessoas vão se submeter? Até inconscientemente, é essa forma de influência, tentação e influências demoníacas. Assim elas vão fazer o quê? Vão fazer coisas que lhes trarão consequências dramáticas. O assunto tratado, como disse no capítulo 1 de Romanos, já trata das consequências ali, mas como disse, isso é aplicável a todas as formas de vícios e pecados. Tudo isso trará suas consequências. Vão receber sobre si mesmos a consequência dos seus maus atos. Tudo isso por não quererem conhecer a Deus. O texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Bem, a importância de conhecer a Deus é grande, porque os que não conhecem a Deus serão condenados eternamente. Como é importante isto? Realmente é algo muito significativo. E é sério. É uma coisa muito séria. Então, a questão do direito de não querer conhecer a Deus, como eu disse, tem consequências muito sérias. Vamos ver o que diz então também, seguindo o nosso estudo, o que João escreveu na sua Bessorá. João capítulo 6, versos 68 e 69.
Respondeu-lhe, pois, Simão Quefas: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Messias, o Filho de Deus. O principal conhecimento que nós podemos receber é justamente o que recebemos de Yeshua. Ele é a principal fonte do conhecimento divino. Kefa, no contexto, só lembrando do contexto ali, várias pessoas não suportaram o que Yeshua disse e o abandonaram. Uma grande quantidade de pessoas saiu daquela multidão, foi embora, ficando os seus discípulos, principalmente os apóstolos. E Yeshua questionou: vocês também não vão me abandonar? E a palavra de Kefa foi muito assertiva, muito significativa. Para quem iremos nós? Naquele contexto, o que as outras pessoas foram procurar? Não significa que elas deixaram de ser religiosas, mas elas preferiram ouvir o que os rabinos diziam nas sinagogas, o que os sacerdotes diziam no templo em Jerusalém. Isso, já estava acostumado com isso, então Yeshua está muito radical aqui. Mas Kefa, que ele e os demais discípulos que andavam com Yeshua, aqueles que estavam mais próximos, que podíamos dizer que já o conheciam, pelo menos mais profundamente que os outros, eles disseram isso. Para quem nós iremos? Porque tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Messias, o Filho de Deus. Se ele tinha as palavras da vida eterna, e os outros não tinham? Bem, os outros tinham conhecimento da Torá, mas não conheciam o eterno. E nada mais importante do que ensinarmos uma pessoa a ela procurar conhecer o eterno. E não é só lendo as Escrituras. Nós já comentamos isto. Bem, vamos ver o que diz o texto que Shaul escreveu em Romanos 10, e o verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, Romanos 10, verso 3. Bem, a quem ele estava se referindo? Nós sabemos que Shaul estava se referindo à comunidade judaica religiosa. Olha só. Não conhece a justiça de Deus aquele que não conhece a Deus. Isso é uma coisa óbvia. E neste caso, Shaul se referia então aos judeus que, mesmo sendo zelosos, mesmo assim, não conheciam ao Eterno. Porque tem pessoas que simplesmente são zelosas nas tradições, nas regras, nas leis. Ou vamos fazer isso, fazer aquilo, cheio de cumprimento aqui, achando que fazendo isto é o suficiente. Lembra quando Yeshua se dirigiu para uma pessoa que chegou a ele, dizendo: "Ô mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" Yeshua disse claramente: cumpra a Torá, cumpra os mandamentos. Explicou tudo aquilo, os 10 mandamentos. Mas isso eu faço desde que sou jovem. Então vai e vende o que tens e me segue. Mas ele ficou triste e foi embora. Bem, digamos que ele realmente cumprisse tudo aquilo que ele aprendeu da Torá, teoricamente. Mas ele disse que fazia isso, ou seja, conhecia. Mas quando Yeshua pediu para que ele o seguisse, para que ele o conhecesse, aquilo foi demais para aquela pessoa. Então, Shaul se referia também a essa categoria de judeus que tinham um grande conhecimento da Torá, mas não conheciam a justiça de Deus. Por quê? Porque não conheciam a Deus. Isso é muito importante. Então é importante que se entenda isso, porque existe uma tendência muito forte de imaginar que as pessoas que a comunidade judaica tradicional muito exalta, fulano, rabi tal, os nossos sábios. Bem,
todas essas pessoas que a comunidade tradicional exalta, eles não têm o mesmo conhecimento do eterno que seria necessário para que pudessem ser reconhecidos como os legítimos representantes da Torá. Com certeza não. Eles podiam até ser realmente entendidos de Torá, como o próprio Shaul o era. Mas aquilo não ajudou em nada até que ele conheceu Yeshua. Então, como nós dissemos, conhecer a Torá não é sinônimo de conhecer a Deus. Olha, sejam teólogos cristãos, catedráticos da Universidade de Jerusalém, estudiosos do maior calibre da cultura humana, só conhecerão o Criador se derem os passos necessários para reconhecer os seus pecados, se arrependerem deles e encontrarem perdão em Yeshua, e então receberem o novo nascimento do Ruach HaKodesh. Aí poderão dizer que conhecem e começarem então a conhecer de verdade o Salvador. Enquanto não passar por esse estágio, todo o seu conhecimento, como disse Shaul, é esterco. É esterco não a palavra, não é a Torá, obviamente. É esterco o conhecimento, aquela bagagem que eles dizem que tem. Isso não é nada, porque Shaul deu testemunho de si mesmo. Ele mesmo disse isto. E olha que ele estudou muito. E estudou com os melhores mestres da sua época. Ele, jovem, já era reconhecido como profundo conhecedor da Torá. Ele conhecia tanto a Torá que não conhecia o Eterno. Só conheceu o Eterno quando conheceu Yeshua. Bem, agora, uma coisa podemos dizer. Existe até mesmo a condição de alguém se julgar inferiorizado quando acha que tem pouco conhecimento, mas conhece Yeshua, tem experiência com Yeshua, conhece a Deus. Mas alguém pode dizer, o mundo nos humilha, nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não acreditam, e não temos como nos defender. Isso é verdade. É muito comum acontecer isto. Você diz que conhece a Deus, mas as pessoas não entendem o que isso significa. Alguns acham até que você está sendo arrogante e mentiroso. Bem, por que isso? Vamos ver o que disse a primeira carta de João. Então, a primeira de João, capítulo 3, e verso 1. Diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. As pessoas que não conhecem o Eterno não vão saber e não vão reconhecer que nós o conhecemos. Porém, você sabe que conhece. Então, olha o grande amor que nos tem concedido o Pai. E por isso nós somos chamados filhos de Deus. Se as outras pessoas não acreditam em você, o problema não é seu. O problema é daqueles que não conhecem, porque o mundo não conhece. Então não se preocupa não, certo? Não vamos nos julgar superiores, vamos nos julgar que essas pessoas ainda precisam conhecer. Shaul, antes de conhecer Yeshua, ele foi responsável por mortes, por prisões, por maltratar, por torturar pessoas. Nem por isso o Eterno descartou. Ele se arrependeu de tudo o que fez quando conheceu Yeshua. Então, mesmo os seus detratores, aqueles que querem te humilhar, ore por eles. Você está numa situação melhor do que eles. Você não é melhor, não é superior, mas você está numa condição melhor, porque você tem o consolo do Espírito de Deus. E essas pessoas, às vezes, agem assim, inconscientemente até por inveja.
Por inveja. Acredite, eu já ouvi isso de uma pessoa. Ó, eu invejo o que você tem. Não sabia nem explicar direito o que era. Não era dinheiro, porque era uma pessoa igual a mim, na mesma profissão, trabalhando no mesmo lugar, mesma patente. Nós tínhamos as mesmas condições materiais. Mas alguma coisa que ele via em mim, e isso eu tenho certeza que era a presença do Espírito de Deus em mim, me dava condições de algo que ele não podia alcançar. Porque sem Yeshua ele nunca poderia alcançar. E a palavra dele foi essa. Ele não soube nem explicar por quê. Eu entendi na hora. De maneira nenhuma, eu humilhei de forma nenhuma. Mas ele teve a oportunidade de conhecer Yeshua. Bem, o que nos conforta? O que o mundo não tem. Vamos ver o que diz o texto da primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É isso que nos conforta. É isso que nos torna diferentes. Obviamente que qualquer pessoa que queira realmente conhecer o Eterno tem uma porta aberta. É só querer. Mas implica em negar-se a si mesmo. Tomar a sua estaca de execução e seguir Yeshua. Então, nós recebemos o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo. Então, isso para nós é muito significativo. Então, se tem algo que é bom conhecer, é o que diz ali em Efésios 3,19, que diz assim: e conhecer o amor do Messias, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, conhecer a Deus, para nós, não serve um conhecimento superficial. Conhecer de ouvir falar, certo? Por exemplo, se eu perguntar aqui, eu creio que a maioria vai responder que sim. Quantos de vocês conhecem a região do Polo Norte? Ah, já vi filmes, já vi documentários, eu sei que naquela região do ciclo polar ártico tem os ursos polares, tem as focas, tem... Bem, eu acredito que dá para conhecer. Mas você já esteve lá? Algumas vezes você pisou o pé naquela neve, você sentiu aquele frio, você viu um urso polar perto de você? Então o seu conhecimento é bem aquém do que aquelas pessoas que foram lá, que fizeram os documentários, que escreveram a respeito. Mas eu vou dizer que você não conhece? Não, se você assistiu o documentário, já leu alguma coisa a respeito, você conhece. Mas, como eu disse, conhece superficialmente. A mesma coisa a respeito do Eterno. Alguns conhecem de ouvir falar, conhecem de ter lido a respeito, mas conhecer de verdade, conhecer profundamente, só quem teve acesso através de Yeshua. Então, irmãos, deleite-se no seu conhecimento sobre o Eterno, que é tudo o que precisamos saber. Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua, amém, amém.